Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos já algumas semanas, a gente está ministrando sobre a graça. O nome dessa série que nós colocamos aqui, ela está diretamente ligado àquilo que realmente significa a graça, transformados pela graça. Nós, desde o dia do aniversário da nossa igreja, ainda no mês de agosto, a gente teve pessoas que passaram por aqui e que ministraram para a gente aquilo que significa a graça, e depois a gente continua ainda falando. E eu tenho certeza, tem ardido isso no meu coração, que esse ano que nós vamos estar vivendo durante o ano todo, para que a gente possa o ano que vem comemorar os nossos 12 anos de existência, mas nesse ano número 11 da nossa igreja, que nós possamos desfrutar de algo que nós nunca vivemos com tão intensidade, que é a graça do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao seu coração, e a expectativa do meu coração é que na palavra de hoje, que Deus possa falar imensamente a você, e que você possa sair daqui, não como você entrou, mas que você possa sair daqui transformado pela graça. Amém? Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria relembrar a igreja de alguns pontos que nós já vimos durante esses domingos que nós aqui nos reunimos, falando sobre a graça. Então a gente aprendeu várias coisas daquilo que realmente significa a graça. Uma das coisas, que foi a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que desde o início da igreja, assim que Jesus veio, morreu na cruz por cada um de nós, e Ele foi para o céu e deu início à sua igreja, a gente vê o inimigo lutando de alguma forma para denegrir o real significado da graça do Senhor. Nós lemos aqui em Judas capítulo 1, verso 4, que o Judas só tem um capítulo, mas no verso 4, e ele diz exatamente isso. Ele diz assim, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, eu não vou ler, mas também ele fala exatamente disso. Como que o evangelho ele começou a ser mudado já no início da igreja, onde o diabo, infiltrando pessoas, começou a colocar uma definição errônea daquilo que significa a graça do Senhor. A gente aprendeu que a palavra graça, ela vem do grego chamado charis. A origem da palavra graça é charis, e que charis significa favor imerecido. Ou seja, algo que nós recebemos da parte de Deus, do qual nós não merecemos. É um presente que nós recebemos do Senhor, mas que nós não merecemos Ele. Então não é pela força do nosso braço, não é porque você talvez é uma pessoa boazinha, uma pessoa talvez que só faz o bem, que você é merecedor de receber esse presente de graça que o Senhor nos entregou. Então não é por merecimento. Na verdade, a única contribuição sua para que você possa usufruir da graça de Deus é você ter aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Amém. Glória a Deus. A gente viu também que, apesar de nós recebermos de graça, que até a própria palavra, ela está diretamente ligada há um significado para a gente no nosso português, que está relacionado a algo que nós recebemos e nós não pagamos por isso. Então quando você recebe alguma coisa de graça, que significa que você não pagou nada, alguém olhou para você e quis te dar, quis te abençoar, no nosso linguajar aqui, crentez. Então nós somos abençoados, ou seja, você recebeu algo que você não fez nada por nenhum esforço seu, você não comprou aquilo, ou não mereceu aquilo, mas você recebeu de graça. Então, apesar de a gente receber de graça a graça, você tem responsabilidades. Então, quando nós recebemos esse presente, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador,
você precisa ter responsabilidade com aquilo que você recebeu. Amém? Às vezes a gente recebe algo, e às vezes até por ser de graça, na nossa cultura, a gente não dá o devido valor. E isso eu vejo constantemente. Lá na empresa, muitas vezes a gente abençoa alguém com alguns cursos, porque nós sabemos que a capacitação desses funcionários vai trazer um benefício também para a empresa. Mas uma coisa que a empresa tem como valor é que ela não paga 100% do curso. Ela sempre deixa um pouquinho para que o funcionário possa pagar. Ah, porque a empresa não pode pagar tudo? Não. É porque existe uma cultura na gente. Daquilo que é de graça a gente não valoriza. Mas em nome do Senhor Jesus, isso que o inimigo tenta colocar na vida das pessoas, dizendo que a graça do Senhor na nossa vida, apesar de recebermos de graça, a gente não valorizar, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Que você possa dar o devido valor pela graça de Deus. E mais do que isso, que você possa ter responsabilidade sobre aquilo que você está recebendo de graça. Nós aprendemos também que é uma mentira de Satanás colocada na vida de muita gente, e infelizmente dentro de muitas igrejas, dizendo que por nós vivermos num tempo depois de Jesus, que nós denominamos o tempo da graça, que nós não temos mais que viver debaixo da lei. Então muitas vezes quando alguém cobra de você, nossa, mas você está fazendo algo que é pecado, e muitas pessoas de forma errônea, que receberam um conceito vindo do inferno, assumem a seguinte frase: não, nós vivemos num tempo da graça e não no tempo da lei. E aqui a gente viu que na verdade a graça, ela não significa que ela revoga a lei. Na verdade o que aconteceu foi uma mudança de lei, aonde com Jesus, e nesse tempo que nós chamamos de graça, o Senhor Jesus vem colocar ainda uma força mais forte ainda, para que nós possamos viver com mais intensidade aquilo que significa a lei. Daí a gente leu em Hebreus capítulo 7, 12, diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, que houve uma mudança em Jesus, necessariamente muda também a lei. Não extingue a lei, muda a lei. O que foi mudado foi a lei mosaica, e agora nós estamos debaixo da lei de Cristo, que é muito mais exigente do que a lei de Moisés. E aqui a gente falou de alguns casos. Antigamente, se você era só adúltero, você só cometia adultério se tinha a prática da relação sexual. Jesus vem, se você só pensou, você já se torna um adúltero. A lei dizia: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Jesus vem e diz: ame os seus inimigos e ore e ame os seus inimigos, tanto amigos e inimigos. A intensidade que Jesus veio colocar na lei, ela é muito maior do que na época antes de Jesus. E nós estamos vivendo exatamente nesse momento. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 21, diz assim: ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então ele fala que tem uma lei, e essa lei é a lei de Cristo. Então nós vivemos hoje não debaixo da lei mosaica, mas ela foi mudada, e hoje nós vivemos debaixo da lei de Cristo. Quem vive debaixo da lei de Cristo? Em nome de Jesus. Nós aprendemos que a graça, ela trouxe a revogação ou a remoção de toda a condenação que existia sobre a nossa vida. A Bíblia diz que a graça do Senhor sobre nós, ela nos justifica. Significa que toda origem pecaminosa que nós temos, com a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós recebemos a justificação. Alguém morreu no nosso lugar. Alguém entregou sua vida na cruz no nosso lugar. E nós recebemos isso pela graça. Se não fosse Jesus morto naquela cruz,
no nosso lugar, nós não poderíamos estar aqui. Nós só estamos aqui hoje, crendo no Senhor e presenciando milagres da parte dEle, sentindo a presença de Deus. Foi porque todo o pecado foi retirado de nós através da justificação do Senhor Jesus na cruz, a troca. Quem tinha que estar pregado naquela cruz era eu e você, pecador. Mas Jesus, sem pecado nenhum, sem mácula nenhuma, Ele foi entregue na cruz por nós. Então a graça significa também justificação. Em Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 8, 33 e 34 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a gente vê aqui a obra justificadora da graça do Senhor Jesus. Nós aprendemos aqui também que nosso novo nascimento, um DNA errado que existia, que veio sobre os nossos primeiros pais, Adão e Eva, aonde eles pecaram e através do pecado eles corromperam toda a humanidade. Através de Jesus Cristo nós passamos por um novo nascimento, e através desse novo nascimento nós possamos agora viver uma vida sem pecado. Amém? Nós aprendemos que a graça nos capacita para viver uma vida de obediência, para viver uma vida sem pecado. Em João capítulo 8, verso 1 e 11, que nós estudamos na última vez que falamos sobre a graça, nós vimos a mulher adúltera que chega diante de Jesus, e Jesus pergunta: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, começando pelos mais velhos, foram todos deixando a pedrinha ali, e ficou Jesus, o único que poderia tirar a pedra. E Jesus olha para ela e diz: eu não te condeno mais, porque ali a obra da graça já fazia parte na vida de Jesus e na vida daquela mulher. E Jesus disse: vai e não peques mais. Então Jesus, nessa frase, ele diz o quanto que vivendo uma vida autêntica na graça do Senhor Jesus, a gente consegue viver uma vida sem pecado. Eu confesso para os irmãos que quando eu fui ministrado com essa palavra, Deus falou muito ao meu coração. Porque muitas vezes a gente constrói algumas historinhas para justificar o nosso pecado. A gente distorce a palavra de Deus para abrir uma possibilidade de, mesmo uma vida aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e a gente continuar vivendo uma vida de pecado. Muitas vezes a gente busca, sem a gente entender, no nosso inconsciente, na prática diária da vida, a gente busca negociar com o Senhor uma vida de santidade, mas ao mesmo tempo uma vida de pecado. E isso é impossível. E a gente justifica a nossa carnalidade, a nossa fragilidade. E a gente justifica o porquê de viver uma vida que a gente pode viver na graça, vivendo uma vida de pecado. Mas isso não condiz com a palavra. O Senhor Jesus, ele disse bem claro para essa mulher, e eu creio pela fé que ele não mentiu. Amém? Quem crê que ele não mentiu? Ele não mentiu. E se ele disse: vai, não peques mais, o que significa isso? Que ele estava dando para ela, a partir do momento que ela reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, por isso toda condenação não existia mais sobre a vida dela. A partir daquele momento o Senhor deu a possibilidade, pela graça que ela recebeu de graça, de ela poder viver uma vida sem pecado. Eu e você temos condição em Cristo Jesus, pela graça, de viver uma vida sem pecado. Amém? Glória a Deus.
Então a gente viu tudo isso, a gente esmiuçou tudo isso durante esses últimos dias. E hoje eu queria falar sobre a graça capacitadora, que é a força que nós temos em Deus para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor, para que a gente possa realmente viver uma vida em santidade. Eu estava fazendo as minhas pesquisas e eu achei uma matéria que me chocou. Mas isso chocou porque realmente isso tem acontecido no meio cristão. E que em nome do Senhor Jesus, nós aqui como igreja, nós não vamos cair mais nesse engano. Foi feita uma pesquisa em 2009 em várias igrejas americanas, cristãs, e foram feita uma pergunta para os crentes, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então eles perguntaram algo e pegaram as respostas, e eu queria falar sobre o que eles responderam. Então a pergunta era o seguinte: o que eles entendiam que significava a graça de Deus? 98% das respostas, 98, foram resumidas em salvação, que faz parte da graça, que graça é um presente imerecido, ou seja, a gente não recebe porque merecemos, tá certo? E o terceiro, que a graça significa perdão dos nossos pecados, que também tá certo. Mas 98% não falou de algo muito importante que nós precisamos entender a graça e que não foi mencionado nessa pesquisa. Somente 2% mencionaram isso. Que a graça é o revestimento de poder para que nós possamos viver uma vida em santidade. 98% não citou o revestimento de poder que nós recebemos pela graça, para que a gente possa viver uma vida sem pecar. Na verdade, quando a gente vai olhar aqui, fica bem claro que é mais fácil para a gente não ter o esforço de buscar esse poder, de ser revestido por esse poder, de colocar em prática esse poder, deixando não mais que eu viva, mas Cristo vive em mim, e entender na minha mente pecadora, que em qualquer momento eu posso ter algum deslize, e quando assim eu fizer, eu uso o cartão da graça, que é um cartão ilimitado, que eu posso pecar todo o tempo, e toda vez que eu pecar, eu passo esse cartão e está resolvido. E na verdade, em nenhum momento Jesus disse isso. Na verdade, Ele vem estreitar a lei, para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade, para que nós possamos assim morar na eternidade com Ele. E Ele nos capacita, Ele dá a força que nós precisamos, para que nós possamos viver uma vida em santidade. E essa força faz parte da graça do Senhor. É a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, aonde literalmente, verdadeiramente, nós passamos a usar a frase do apóstolo Paulo, quando ele diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. É Ele que direciona a minha vida, e é tudo aquilo que eu preciso para que eu possa viver uma vida sem pecado. Essa semana passada, eu estava lá na comunidade terapêutica e eu concluí com um vídeo. E eu queria que os irmãos que aqui estão, talvez você viu também, porque eu coloquei nas redes sociais, mas eu queria que, para que a gente pudesse entender melhor o que significa essa graça capacitadora que nos dá força, que é o que nós precisamos para que nós possamos viver uma vida sem pecado, para que aquela frase do Senhor Jesus feita para aquela mulher adúltera possa fazer sentido para a nossa vida também, a partir do momento em que nós temos esse entendimento, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos viver uma vida sem pecado, e que em nome de Jesus a gente possa buscar isso nessa noite, amém? Então eu queria colocar o vídeo, nós vamos desligar a luz, e eu queria que você prestasse
atenção nesse vídeo. O assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. E quando ele estava ali, eles prenderam o sujeito, e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima pro júri popular e as pessoas podem enfrentar. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno. A mulher tava até cuspindo aqui. Eu odeio você. Se eu pudesse, eu picava você. Te ódio, você é um monstro. E ele olhando assim, com um olhar bem frio, né? Frio. E o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém. Sabe a ironia? Tem um camarada que fala. Aí chegou um senhor de suspensório, assim, uma barba grande, e falou assim: o senhor tornou minha vida muito difícil, me embargando a voz. Eu sou um cristão. E o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com a minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, o cara chorou. Ele chorou. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Amém? Glória a Deus. A última frase, quando eu vi esse vídeo, falou muito ao meu coração. Porque é uma realidade. A graça de Deus sobre a nossa vida nos capacita a fazer algo que nós não conseguimos fazer. É a graça de Deus que nos sustenta para que a gente possa fazer grandes coisas que você, limitado, você não tem condição de fazer. Mas a graça de Deus sobre a sua vida, você consegue. Ali é um homem que perdeu a sua filha, porque a filha foi morta por aquele homem do qual ele está na frente do algoz da sua filha. Talvez aqui alguns pais, e se você não foi pai, você ainda não é pai, ou você não é mãe, talvez você não consiga ver o tamanho da intensidade desse vídeo. Agora, para nós que já somos pais, você já imaginou? Você está de frente do algoz do seu filho, que morreu torturado por um homem louco. E ele olhando para aquele homem, diante de todo mundo, expressando a sua raiva, o seu ódio, ele, de uma forma bem serena, com uma dor gigantesca no seu coração, ele conseguir fazer aquilo que humanamente ninguém consegue, mas que pela graça a gente consegue. Talvez tem pessoas que você tem que perdoar e você nunca conseguiu perdoar. Talvez uma frase já saiu até da tua boca: eu não vou conseguir perdoar nunca essa pessoa, diante daquilo que ela me fez. Humanamente falando, talvez pelo que você viveu, pelo que você passou, talvez pelo que você enfrentou, por aquilo que essa pessoa fez para você, talvez é impossível isso acontecer. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E a graça de Deus sobre a sua vida faz você fazer coisas que você não conseguiria fazer. Hoje eu fui lá na casa da Janete. E é muito triste de ver um homem que há 3 meses atrás, ele estava saudável. Há 3 meses atrás, eu passava e quando eu parava para conversar com ele estava ali, sonhos, um homem com saúde. E há 3 meses uma sinusite, como se fosse uma sinusite. E ele foi fazer alguns exames e foi diagnosticado um ponto de câncer no seu pulmão. Não deu 90 dias. E ele não consegue levantar da cama. Só osso numa cama. E hoje eu fui lá para conversar com ele. Conversar um pouco com a Janete também, que tem sofrido muito diante dessa situação. Os irmãos conhecem a Janete e sabem o quanto que é uma mulher de fé, e quanto que ela já viveu de experiências com Deus, com relação até mesmo à sua saúde, cardiopata, luta, só está viva pela fé. E ela passando por esse momento de tanta dor, e ela contando as coisas que Deus tem feito nesse momento de tanta dor, e apesar da dor, da luta, ela está serena, com paz.
Sabe o que faz ela suportar todos os dias e vendo aquele marido definhando numa cama? A graça de Deus, que faz ela suportar a dor que humanamente é impossível suportar. Meu pai, quando faleceu, a gente tinha muita preocupação com a minha mãe. Como seria a minha mãe a partir de agora, após o falecimento do meu pai? Ela é totalmente dependente do meu pai, totalmente. Meu pai foi presente em todas as situações na vida dela. Casou com 15 para 16 anos. 51 anos de casado. E a gente falando com quadros de depressão, crise de ansiedade. Como seria agora? Quando meu pai faleceu, eu vi uma mulher tomando posse da graça de Deus. E apesar de todas as lutas que até hoje ela enfrenta, às vezes a solidão de estar só, a falta, a saudade que tem, eu vejo que sustenta ela não é uma força humana, é a força de Deus na vida dela através da graça do Senhor. Porque a graça de Deus, ela faz algo tremendo na nossa vida, que a gente pode passar por situações e viver situações que talvez humanamente nós não suportaríamos, mas pela graça nós conseguimos. O apóstolo Paulo, ele disse essa frase de uma maneira um pouquinho diferente, mas o contexto da frase é exatamente essa. Ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: a minha graça é suficiente para você, pois, na verdade não é o apóstolo Paulo, é Deus falando ao apóstolo Paulo. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Deus falando, se aperfeiçoa na fraqueza. Então o que Deus está falando para ele, quando você se revela fraco, que você não pode, é aí que a minha força, o meu poder entra na sua vida. Aí que entra a graça de Deus. O Espírito Santo se manifesta para que você possa viver coisas que você nunca imaginou viver. A graça de Deus representada aqui na força do Espírito Santo, que não é só uma força, mas é uma pessoa que se manifesta na nossa vida e que nos dá condição da gente viver uma vida plena no Senhor Jesus. Talvez seguindo aquilo que diz na palavra com relação à sua conversão, você já conseguiu passar pela porta estreita. Nós já vimos aqui, semanas passadas, a gente falou sobre essa parábola, onde Jesus deixa bem claro que tem um momento que é o passar pela porta estreita, depois tem um caminho estreito, e aonde a gente chega e alcança a salvação. Talvez você já passou pela porta estreita, você já consegue ter um entendimento que Jesus morreu na cruz pela tua vida, e que através daquele sacrifício de Jesus na cruz, hoje você pode ter vida. E Ele não está crucificado, porque Ele vive, amém? Só que a carreira cristã, ela não acaba ali, ela continua, porque nós continuamos percorrendo um caminho estreito, que nos leva à salvação. Para a gente poder viver nesse caminho estreito, e porque a palavra diz estreito, porque é um caminho difícil, que talvez humanamente, ou só com a força do nosso braço, seria impossível a gente conseguir viver uma vida em santidade, uma vida sem pecado, rejeitando todo o pecado, toda a tentação, fortalecidos no Senhor. A gente não ia conseguir viver nunca a gente ia conseguir passar por esse caminho estreito. Mas através da graça do Senhor sobre a nossa vida, é a força, é a presença do Espírito Santo em nós, que nós recebemos de graça, que faz com que nós possamos prosseguir por esse caminho estreito, para que assim nós possamos receber e chegar no nosso objetivo, que é a salvação em Cristo Jesus. Talvez você passou pela porta e você deixou o caminho, porque talvez ele estava difícil demais para você. As lutas, as dificuldades, elas vieram,
E é mentira de Satanás dizer que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você esgota todos os seus problemas. Em nome de Jesus. Talvez os seus problemas vão aumentar. Mas sabe qual que é a grande diferença? É que a graça do Senhor Jesus, ela nos possibilita algo tremendo para que a gente possa suportar e viver todos esses problemas. Porque antes você estava só, agora você não está só mais. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. E Ele se manifesta através da sua vida, dando condição para que você possa passar pelo caminho estreito, andar no caminho estreito, dizendo não para o pecado e vivendo uma vida em santidade, agradando o coração de Deus. Na hora que eu saí hoje da casa da Janete, eu falei para ela, falei, Janete, sabe o que é isso que você está vivendo? É a paz que excede todo entendimento. Porque talvez uma pessoa que não é cristã, que não sabe o que significa isso, o que ela está vivendo, ela talvez olharia para Janete e dizia assim, você está louca, Janete? Era para você estar deitado numa cama, talvez chorando, porque olha o que está acontecendo com o seu marido, olha o diagnóstico do seu marido, e você está dessa forma. Mas o que sustenta ela, o que faz ela estar da maneira que ela se encontra, é uma paz interior, que é uma força que ela recebeu pela graça de Deus, para que ela possa, mesmo no momento mais difícil da vida dela, ela poder permanecer de pé. O que faz a gente cair é a gente não usufruir da graça capacitadora do Senhor sobre as nossas vidas. Você tem ela, porque você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas você não deixa, você não usufrui dela. Você não permite que ela possa ser manifesta na tua vida. Mas que em nome do Senhor Jesus, pela fé, eu creio que você pode sair daqui diferente. Amém? Eu coloquei aqui 3 pequenos pontos do que é essa graça que nos fortalece, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, faz diferença para que nós possamos suportar todas as dificuldades. E uma das coisas que Deus falou muito comigo, primeiro e o mais importante talvez, é o viver uma vida em santidade. Sabe o que o Senhor espera de mim e de você a partir do momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Vai e não peques mais. Então, irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus, receba essa graça hoje. Usufrua desse poder e da presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que você possa viver uma vida sem pecado. E que você não construa nenhuma historinha, que você não crie nenhuma justificativa, para que você possa falar ou validar o pecado na sua vida. Porque se você vive pela graça e você entende o que é isso, você tem condição, sim, de viver uma vida dizendo não para o pecado e sim para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Então você consegue vencer a tentação, porque você está revestido dela. Você consegue ser liberto da escravidão do pecado, porque você não é mais preso ao pecado. Você consegue nele, e na graça de Deus tem a força para você viver e vencer todos os desafios. A graça de Deus, ela nos possibilita viver uma vida de comunhão, até mesmo com os nossos inimigos, como a gente acabou de ver no vídeo. A graça de Deus, ela nos possibilita a gente poder ter uma vida onde, apesar de a gente não pensar da mesma forma, de a gente viver dificuldades de relacionamento constante, a gente poder usar daquilo que faz parte da graça e usar essa ferramenta todo o tempo, que é o perdão. Você tem condição, você tem capacidade para isso. Um dia eu estava ministrando na vida de uma mulher, na verdade eu estava falando sobre o pecado, sobre o perdão.
E ela tinha sido abusada na infância. E ela sendo abusada na infância pelo próprio pai, não é padrasto, era o próprio pai, sangue do sangue dela, abusou ela na infância. E ela tinha alguns irmãos, e ela foram crescendo, e o dia que ela foi abusada, ela contou para a mãe não acreditou. E todo mundo é como se tivesse apagado aquele episódio. Para todo mundo ficou no esquecimento, mas para ela ficou no seu coração. E ela foi crescendo com aquilo, nunca conseguiu se relacionar bem com o pai. Ela nunca conseguiu se relacionar bem com pessoas, em confiar em pessoas. A quem que era mais importante para a vida dela, abusou dela. E os anos foram passando, os irmãos foram casando, cada um foi tendo a sua vida, e ela se viu, ela, o pai e a mãe morando na mesma casa. Passou um tempo, a mãe faleceu. Daí ficou ela e o pai. E o pai teve um câncer. O pai aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e adoeceu. E estava numa cama. E ela contou que todo dia, quem tinha que limpar com um pano as partes íntimas do pai, era ela. E ela falou pra gente que todo dia ela tinha uma dor muito forte no coração, porque quando ela ia fazer isso, remetia ao abuso. Ela nunca foi feliz. Ela teve uma vida que foi pautada por um episódio de infância, que dominou a vida dela até aquele momento. E ela já é uma senhora, o pai idoso. Ela falou que, apesar de ser cristã e de ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador, a vontade que ela tinha todo dia era pegar uma almofada, um travesseiro e sufocar o pai, como uma vingança pelo que o pai fez, destruindo toda a vida dela. E um dia ela foi alcançada pela graça. Apesar de cristã, vivendo uma vida inteira dentro da igreja, ela nunca buscou na graça a capacidade dela liberar perdão para o pai. E naquele dia ela decidiu que não era ela, mas era Deus através dela. E ela chegou na casa dela e ela contou, e ela falou com o pai. Ela relembrou com o pai o episódio que estava marcado na vida dela, na mente dela. E no final ela disse: pai, diante de tudo isso, a minha vida nunca foi uma vida feliz. Eu perdi uma vida inteira por conta desse episódio. E ainda na época, ainda eu saí de mentirosa. Mas eu queria que nessa noite liberar perdão para o Senhor. Eu não tenho capacidade para isso, mas o Deus que está em mim tem. E eu que está me dando para me poder dizer hoje: eu te perdoo, pai. Ela abraçou o pai chorou muito, porque o pai já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e o que faltava para o pai era receber esse perdão da filha. Como ele ia falar com ela? Ele disse que por várias vezes ele ensaiou para conversar com ela de um erro que ele cometeu, mas que ele não conseguia mais voltar atrás. E ela mandou uma mensagem pela manhã contando essa história. E ela disse que nunca na vida dela ela tinha conseguido dormir e acordar uma manhã como ela tinha acordado naquela manhã. Humanamente falando, ela não tinha capacidade, mas a graça capacitadora do Senhor Jesus sobre a vida dela deu condição e força para que ela pudesse liberar perdão para o pai. Então, em nome de Jesus, a graça de Deus, ela possibilita a gente poder ter comunhão com todos, a gente poder ter paz com todos. Eu sei que talvez aqui, essa história que eu contei, talvez é uma reprise da sua história. Talvez não só na questão de um abuso, mas talvez de outras circunstâncias. Talvez você está aqui cheio de mágoa, com o coração pesado, e que todas as vezes que você vai dar um passo para crescer mais no relacionamento com Deus, você está com a vida
trancada, porque você não consegue se libertar dessa mágoa gigantesca que você tem carregado. Mas eu queria te dar essa palavra nessa noite, que tudo isso que você está carregando, você não precisa sair daqui com ela. A graça do Senhor, Ele nos capacita para a gente fazer aquilo que o homem não consegue fazer, mas que em Deus a gente consegue. Em nome de Jesus. E por último, a graça ela nos possibilita viver o ID. Essa semana a gente sentou numa padaria, eu, o pastor e a pastora, e Deus falou comigo. Talvez eu acho que eu nunca tinha comentado algumas histórias do projeto, mas eles estão com um projeto novo. E eu sei que quando a gente está com um projeto ainda, a gente se sente tão pequeno, porque os projetos de Deus são gigantescos. São muito maiores do que aquilo que nós imaginamos. O projeto de Deus para a sua vida é muito, imensamente maior do que aquilo que você imagina. E às vezes a gente olha para o tamanho do projeto, o tamanho da missão que Deus quer nos dar, e a gente se sente pequeno ou incapaz. E eu quero te dar uma notícia: você é pequeno e incapaz para ela. Mas não sou eu, não é o pastor, não é você, é Deus na nossa vida. E eles estão diante de um desafio gigante, que nas nossas conversas dessa semana, às vezes se compartilhar para alguém que não entende isso aqui que está sendo ministrado, a gente passa a ser taxado de louco. E a gente é louco, mas nós somos loucos por Jesus, amém? Porque se a gente for olhar para a situação que nós vemos hoje, com a capacidade que a gente tem humana, olhando para o tamanho da missão que o Senhor quer nos entregar, ou que nos entregou, a gente se sente pequenininho. A gente não é para nós. Quantos que já desistiram de algo claro, de uma missão que Deus colocou no coração, mas desistiu porque quando foi olhar a sua condição para poder viver aquilo que Deus estava colocando nas mãos dele, desistiu no meio do caminho. No lugar de assumir isso, então eu não tenho capacidade, eu não tenho condição, eu não tenho recurso para isso, e o recurso não é só financeiro, é tudo para que eu possa viver isso que o Senhor está me incomodando, que o Senhor está colocando diante de mim. Daí, no lugar de receber da parte de Deus tudo isso para viver o ID, viver a missão, desiste no meio do caminho. Talvez você já viveu isso. Talvez hoje você está no banco da igreja e não se movimenta porque talvez você teve uma frustração. Não porque Deus não foi fiel, foi porque você não creu que quem capacitava não era o homem, é o próprio Deus. Eu tenho uma frustração que, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor me perdoou. Mas em 2011 eu fui 2 vezes para a África. A primeira vez que eu fui, eu voltei, eu não era a mesma pessoa. Em Moçambique, num dos países com maior pobreza no mundo. E quando eu cheguei lá, eu fui impactado com a realidade de uma nação vivendo sem recurso nenhum, dificuldade, luta, crianças correndo atrás de você por um lápis, crianças que durante um dia inteiro a alimentação dela foi um punhado de amendoim ou um pedaço de mandioca, aonde nem roupa para vestir tem, no máximo um shortzinho, onde a expectativa de vida não passa de 25 anos. Quando a pessoa chega com 30 anos, ela é velha, porque a maioria da população não chega a 30 anos, pela enfermidade, pelas doenças. E quando eu cheguei lá, eu fiquei impactado. Fiquei 15 dias, voltei para cá e não conseguia trabalhar, porque eu ficava pensando aqui, como é que eu posso?
usufruir da vida que a gente vive aqui, pensando nos nossos irmãos que passam por essa dificuldade, essa luta lá. Passou 2 meses, eu juntei um outro pastor e a gente foi para lá de novo. Eu não conseguia. E quando a gente chegou lá, a gente queria fazer alguma coisa, para que pelo menos a gente fosse talvez uma gotinha no oceano, mas que eu não tivesse a culpa de não ter feito algo. E a gente foi para lá de novo. A gente pensou em ter uma confecção lá, que as pessoas pudessem se profissionalizar. Talvez a gente poderia atender 50, 60 pessoas, mas já seria 50, 60 pessoas que sairiam da linha da pobreza, da miséria, e pudesse começar a trazer uma cultura, um pensamento diferente. Daí a gente entendeu que nós tínhamos que fazer um reciclável. A gente foi em todos os lugares, o Senhor abriu porta para a gente. E a gente saiu de lá com o desejo no coração de fazer uma indústria de reciclável. Uma cidade suja, um povo totalmente sem cultura. Então a gente ia fazer 2 coisas, tirar o lixo e ainda reciclar o lixo. Fui para São Paulo, fiquei 1 semana em São Paulo, aprendendo como é que funciona esse reciclável. Lá em Guarulhos é um polo de reciclável, quem já foi lá sabe. E a gente conseguiu um parceiro para que pudesse pegar as máquinas e levar para Moçambique. E quando a gente estava vendo tudo isso, uma limitação aconteceu. O pastor que estava comigo, ele começou a passar problemas financeiros. E eu desisti. Daí eu trouxe isso por muitos anos no meu coração. Porque na verdade, tudo aquilo que eu estava sonhando, que Deus estava colocando como um sonho no meu coração, eu estava olhando com a força do meu braço. Eu não vivia a graça de Deus. Eu não entendi que quem fazia não era eu, era Deus. Eu só era um instrumento. Mas desisti. Anos depois encontrei um pastor que estava indo para Moçambique. Eu disse para ele: faça um reciclável. Daí ele disse assim para mim: descansa seu coração, a gente já está fazendo isso lá. Porque aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele dá toda a capacidade para você realizar. Não é a sua força, é a dele. E se você não fizer, você vai perder de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas às vezes a gente não entende isso. A gente olha para a nossa limitação e a gente fica olhando para o nosso limite. E eu sentado na padaria com o pastor, eu comecei a relembrar com ele alguns milagres que a gente viveu. Foram vários milagres. Para o projeto chegar onde está hoje, que não é o fim ainda. Eu sei que Deus ainda tem muita coisa para fazer. Mas os milagres mostram que, na verdade, não era eu, não era o pastor Ângelo, mas era Deus através de nós. Quantas coisas que a gente presenciou, quantos milagres que a gente viveu ao longo de todos esses anos, onde o Senhor foi nos capacitando e colocando tudo aquilo que nós precisávamos. Não foi da força do nosso braço, porque a gente é limitado e falho, mas foi porque nós entendemos a graça de Deus. E Deus quer fazer imensamente na sua vida. Deus quer te levar para lugares que você nunca imaginou. Deus, Ele quer usar você para que a graça dele se manifeste através de você, para que grandes coisas você possa fazer. Não é pequenas coisas, porque um Deus grande, Ele faz grandes coisas. E eu queria que nessa noite você entendesse isso. Se eu chegasse aqui com uma caixinha de bombom e eu entregasse para o Dunga, a partir do momento que eu entreguei a caixinha de bombom para o Dunga, ela não é mais minha, ela é dele. Só que apesar dele ter um presente que ele recebeu pela graça, ele ainda não desfrutou da graça. Ele só está com presente, mas está ali, ele ainda não comeu do bombom, ele não experimentou do bombom.
ele só tem a caixa de bombom. E eu vejo muita gente assim. Você tem algo precioso que você recebeu da parte do Senhor, que faz parte da graça do Senhor, que é a presença do Espírito Santo em você, que é a força que você precisa, revelada na pessoa de Deus, no Espírito Santo. E apesar de você ter tudo isso, que você pode fazer grandes coisas, você deixou ela embrulhada, aonde você não permite que ela seja desembrulhada. Você não desfrutou, você só tem, mas não desfrutou. Se você entender isso, e se você abrir essa caixa nessa noite, e começar a desfrutar de tudo aquilo que a graça de Deus nos proporciona, você vai viver uma vida que você nunca imaginou viver. Que mesmo diante das tribulações, das dificuldades, você vai ter força suficiente para superar cada luta e cada dificuldade. Você vai poder viver uma vida em santidade, num relacionamento com Deus, vivendo aquilo que a palavra de Deus diz com relação à oração em todo o tempo, podendo fazer um jejum realmente que agrade o coração de Deus. Você fazer coisas que você nunca imaginou fazer, mas que agora, porque você desembrulhou, que você permitiu que o Espírito Santo estivesse através da sua vida, você começar a viver coisas que você nunca sonhou. De os propósitos de Deus e tudo aquilo que Deus sonhou na sua vida começar a se realizar. Você está retardando o sonho de Deus. E você pode viver os sonhos de Deus nessa noite, apenas permitindo, se você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, desembrulhando esse presente que a gente recebeu pela graça, e que nos capacita para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quem deseja isso nessa noite? Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você se desconectasse de tudo. Pai, em nome de Jesus, qualquer coisa que vem do mal, ó Pai, da parte do diabo, de tentar invalidar essa palavra, Senhor, ou de alguma forma, Senhor, mudar aquilo que o Senhor quis falar para a igreja nessa noite, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que permaneça aqui neste lugar, nessa noite, somente aquilo que é teu, ó Pai. E aqui, Senhor, através do Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você pudesse esquecer dos seus problemas, das suas lutas, suas dificuldades. Talvez tudo que você ouviu aqui, você teve dificuldade para compreender, às vezes até a palavra, por aquilo que você está esperando viver no dia de amanhã, que talvez é um problema que você tem que resolver. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, queria que você deixasse tudo isso nas mãos do Senhor. Esquece os seus problemas. Esquece as suas lutas. Se você está cansado, em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está presente neste lugar, e que Ele venha e dá um renovo para você. Tira todo o cansaço, Senhor, em nome de Jesus. Tudo aquilo que possa impedir, Senhor, de nós compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria, com os olhos fechados, eu queria fazer uma pergunta para você. O processo da nossa salvação, para que a gente possa perseverar até o fim, como diz o próprio Jesus. Jesus, em Mateus capítulo 24, verso 13, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Para que a gente possa conseguir perseverar, o caminho primeiro é passar pela porta. Eu não sei em qual lado da porta que você está.
Talvez você, porque você aceitou já Jesus como Senhor e Salvador, você já conseguiu passar pela porta. Já começou a trilhar o caminho estreito. Mas talvez você está só deslumbrando a porta, mas ainda não decidiu passar por ela. Talvez você está vivendo um engano. Você é até simpatizante. Você até pensa em passar pela porta. Mas talvez ainda você não tomou a decisão de passar por ela. E eu queria agora, em nome do Senhor Jesus, se existe alguém aqui que ainda não passou pela porta, ou seja, não aceitou verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se assim você quer nessa noite, decide nessa noite, passar pela porta, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, com os olhos fechados, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Se tem alguém que tem dúvida, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Amém? Se você levantou as suas mãos, eu queria que você levantasse bem alto para envergonhar o inferno. Amém? Para que você envergonhasse o inferno nessa noite. Dizendo, ó, não pertenço mais. Hoje eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Queria pedir para você vir aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Em nome de Jesus. Mais alguém? Em nome de Jesus. Hoje tem festa no céu. A palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende, quando uma alma abre seu coração para o Senhor Jesus, tem festa no céu. Tem mais alguém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria pedir para alguns irmãos que viessem abraçasse eles aqui. Em nome de Jesus. Não deixe eles só. Abraça eles. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Tem dois aqui. Abraça eles. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu queria falar com você que já passou pela porta. Talvez você já passou, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E a partir desse dia algo novo aconteceu. Talvez você lembre o dia, talvez você lembre a data, a hora. E tudo aquilo que você viveu, uma intensidade gigantesca da presença de Deus sobre a sua vida. Sim. Talvez você nesse dia foi algo que você nunca imaginou. É uma sensação que é difícil a gente explicar no mundo natural. O dia que nós abrimos nosso coração e dizemos, Senhor, eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você já passou pela porta, mas tem um caminho estreito pela frente. E você começou talvez a andar por esse caminho estreito. As dificuldades vieram, as lutas vieram. E talvez você se sentiu sozinho, talvez incapaz de viver no caminho estreito. Veio as lutas, veio a tribulação, veio a tentação, veio o pecado. Veio as situações que talvez você nunca imaginou viver. E tudo isso, você, no lugar de confiar em Deus e desembrulhar o Espírito Santo que habita em você, que é a força capacitadora da graça, a manifestação da pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Talvez você não buscou isso. A Bíblia diz assim, pedes e não recebes, porque pedes mal, porque pedes para gastar com seus próprios deleites. Que a palavra diz
é que no lugar de você pedir algo que pode transformar e mudar a sua vida, e talvez capacitar você para uma vida autêntica, você buscou coisas, você buscou bênçãos terrenas. Não que nosso Deus não pode te dar, mas o foco da sua decisão em Cristo não foi viver uma experiência e viver uma vida que realmente agrada ao Senhor, caminhando no caminho estreito, recebendo a paz que excede todo entendimento. Mas hoje o Senhor está falando ao seu coração. Talvez a maneira que você enxergava a graça impossibilitava você de você ter essa força capacitadora para você viver experiências que você talvez nunca viveu, mas que o Senhor quer hoje que você viva nele. O Espírito Santo, ele habita em você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, permita que a graça manifesta na presença do Espírito Santo de Deus, na pessoa do Espírito Santo que habita em você, para que ele possa ser a força, para que você possa viver experiências que você nunca viveu. Se você é uma pessoa assim, e que nessa noite você decidiu não mais viver pela força do seu braço, mas você deseja viver na força do braço de Deus, eu quero convidar você a dar um passo de fé. Em nome de Jesus, que com os olhos fechados você pedisse para o Senhor isso. Em nome de Jesus, eu não quero que você peça para algo terreno agora, mas eu peço que você possa falar com o Senhor agora e pedir para Ele a capacitação que você precisa para que você possa vencer os desafios, para que você possa viver os sonhos que o Senhor tem para a tua vida, para que você possa caminhar no caminho estreito, que mesmo em meio à dificuldade, você saber que o Senhor é por você, e que nada vai afastar você desse caminho que te leva à salvação. Em nome de Jesus, aquilo que você não consegue, nele você consegue. Busque Ele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você nunca viveu isso, e você deseja, em nome do Senhor Jesus, viver essa experiência nessa noite, eu quero desafiar você pela fé. Em nome de Jesus, não seja envergonhado, porque a vergonha não vem do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, se você é essa pessoa que está com o coração ardendo nessa noite, para poder usufruir dessa graça que o Senhor nos concede nessa noite, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e você vir aqui na frente. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem para cá, vem receber do Senhor essa graça capacitadora, em nome de Jesus, para você viver algo que você nunca viu, para você experimentar algo que você nunca experimentou. Que não seja mais você viver, mas seja Cristo viver através de você. Vem para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor quer mudar a sua vida, a sua história nessa noite. Ele quer dar toda a condição para que você possa viver uma vida que vale a pena, sem pecado, rejeitando toda a tentação. Em nome de Jesus. Talvez até hoje você tenha confiado em você, mas chega que nessa noite você possa confiar no Senhor e depositar nele a sua confiança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá. Deixa Deus falar no seu coração. Em nome de Jesus, vem para cá, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos por tudo que o Senhor é, ó Pai. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, clamando a Ti, Senhor, pela graça capacitadora do Senhor, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo, na pessoa do Senhor, através do Espírito Santo.
Pai, que agora, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos ter tudo aquilo que nós precisamos para dizer não para o pecado, para poder viver uma vida diferente, ó Pai, uma vida que agrada ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vai dar experiências sobrenaturais contigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que a alegria e a paz que excede todo entendimento possa tomar conta do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão aqui, ó Pai, que se renderam ao Senhor Jesus, que aceitaram o Senhor Jesus nessa noite como único Senhor e Salvador, que passaram pela porta, Pai, em nome de Jesus, capacita eles agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enche Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Fala ao coração de cada um, ó Pai. Aquilo que o Senhor sonhou, Pai, que foi deixado para trás. Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a mente novamente. E que tudo aquilo que nós precisamos para poder viver uma vida que agrada ao Senhor. Viver do Senhor a cada dia, Senhor, de pé em pé. Passando pelo caminho estreito, dando glória ao Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida nessa noite. Para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Espírito Santo. Mais de Ti, Senhor. Canta na cheia, para lei, canta lá, lá. Mais de Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença, ó Pai. Pai, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu milagre, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para lei, cantará lá, cantará de cura, cantará de cheia, para lei, cantará lá, Pai, em nome de Jesus. Derrama o Teu poder, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Dá um tempo novo, Senhor, para que nós possamos viver experiências que nós nunca vivemos. Ai, Senhor, cantará cheia, para lei, cantará lá, cantará jura, de cantará cheia, para lei, cantará lá, mais de Ti, Espírito Santo. Mais de Ti, Espírito Santo. Mais de Ti, Espírito Santo. Pai, toca no coração daqueles, ó Pai, que talvez já passaram pela porta, Pai, mas que ainda estão irredutíveis. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda não receberam, ó Pai, que não entenderam, não compreenderam, ó Pai, daquilo que está sendo falado nessa noite. Pai, abre o entendimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abra o coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mostra, ó Pai, o quanto nós precisamos, Senhor, para que a gente possa viver uma vida de santidade, não mais negociando com o pecado, ó Pai, mas liberto. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Talvez aquele pecado que a gente não sabe viver sem ele, porque nós temos confiado na força do nosso braço. Mas hoje o Senhor vem falar conosco, vem falar com a igreja. Dá um passo de fé. Confie somente no Senhor. Ele está dando a força que você precisa para que você possa viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida que vale a pena ser vivida, vivendo com um testemunho vivo, um testemunho de fé. Pai, em nome de Jesus, faz tua obra, Senhor, completa neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todos os sonhos, ó Pai, tudo aquilo que nós temos sonhado, que possa ser os seus sonhos. E que tudo aquilo que nós precisamos para viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós possamos ter, Senhor. Que nada seja, ó Pai, pela força do nosso braço, mas que tudo seja, ó Pai, por um direcionamento do Senhor para nós, ó Pai. Nessa noite nós decidimos
não confiar em nós, ó Pai, mas nós botamos toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos sustentar nessa noite. Ó Pai, eu sei que tem pessoas aqui que precisam se libertar de mágoas, de situações vividas no passado, que humanamente, ó Pai, é impossível resolver isso. Mas nós tomamos posse da Tua palavra nessa noite, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar convencendo pessoas aqui a não mais olhar pela limitação humana, mas que possam olhar para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, capacita, Senhor, essas pessoas a perdoar, a poder viver uma vida sem peso, sem carga, sem mágoa. Pai, em nome de Jesus, faz a Tua obra completa nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dependendo totalmente de Ti, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar e falar ao nosso coração, direcionar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, faz Tua obra, Senhor. Faz Tua obra, direciona as nossas vidas, ó Pai. Que não seja mais nós vivendo, mas seja o Senhor vivendo através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, que você aceitou hoje passar pela porta, aceitando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você colocasse a sua mão no teu peito e que você orasse comigo bem forte, em nome do Senhor Jesus, para que todo mundo entenda e que no mundo espiritual possa entender que hoje você não tem mais nenhuma ligação com o inferno e que hoje você se rende ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ora assim comigo: Senhor, estou aqui na Tua presença e eu me reconheço como um pecador. Eu não consigo viver mais com a carga do pecado sobre a minha vida. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu vivi, que de alguma forma me levou por caminhos errados e me afastando do Senhor. Mas hoje, entregando todos os meus pecados na cruz com Cristo, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. E agora eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. Eu, a partir de agora, aceito o Senhor Jesus e tudo aquilo que está relacionado à graça do nosso Senhor. Que a força que me sustenta não seja humana, mas que seja o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. 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 Queria que você colocasse sua mão no ato de receber. Quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa sair daqui diferente, passando por aquela porta. Talvez você não venha aqui na frente na hora do apelo,
porque você já aceitou Jesus. Talvez você já tenha vivido experiências com o Senhor, e você já entendeu que você já precisava desembrulhar e permitir a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas o Senhor quer fazer mais na sua vida. O Senhor quer fazer mais na sua vida. Talvez você tenha segurado algumas coisas, tem vivido experiências, mas tem situações que você tem deixado o Senhor de lado. Mas que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, você possa sair daqui repleto da força e do poder do Espírito Santo de Deus, da pessoa de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida. E que você possa viver coisas que você nunca imaginou. Que você possa viver aquilo que está descrito na palavra, quando Jesus disse para seus discípulos para cumprir com a sua missão. Que você possa expulsar demônios no nome do Senhor, porque essa autoridade não é sua, mas é do Senhor sobre a sua vida. Que você possa, em nome de Jesus, tocar nas pessoas e ministrar a cura, e essa pessoa possa ser curada. Porque assim diz a palavra. Porque não é você curando, mas é o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ministrando a cura daquela pessoa. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter toda a proteção que a palavra diz. Se levantar alguém contra você, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque quem cuida de você é o Senhor. Se você beber água mortífera, não lhe fará mal, em nome do Senhor Jesus. Se alguém tem um plano para poder de alguma forma trazer um prejuízo para a tua vida, já caiu por terra em nome de Jesus, porque você está blindado pelo Senhor, em nome de Jesus, porque você está revestido do poder de Deus, e o inimigo não pode contra você, porque você é do Senhor. Que toda a armadura de Deus possa estar sobre a sua vida, e que você possa usufruir de tudo aquilo que a graça do Senhor nos concede. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, que você possa entender que você é limitado para o pecado, mas que Deus que habita em você, Ele te dá toda a força para que você viva uma vida sem pecado. Então, em nome do Senhor Jesus, receba isso nessa noite. E que durante essa semana e até o dia que o Senhor vai voltar para nos buscar, que você possa realizar os sonhos de Deus. Que os planos que o Senhor tem colocado na sua vida, que você achava loucura aquilo que você sonhava, aquilo que você ouvia, é Deus falando com você, só que você olhou para o lado humano. Mas que a partir de hoje você vai olhar com os olhos do Senhor, e você vai ficar surpreso daquilo que Deus vai fazer, em nome de Jesus, tanto na sua vida pessoal, como também na sua vida em família. Tem pessoas aqui desacreditadas, que o seu casamento vai subsistir, porque talvez, nos seus olhares humanos, seu casamento não existe mais. Mas até então, quem estava lutando era você com a força do seu braço. Mas a partir de hoje, é o Senhor sobre a vida do seu casamento. E eu creio pela fé que você vai viver experiências no seu casamento que você nunca experimentou. Você vai viver momentos com a sua esposa, com o seu esposo, que você nunca imaginou viver. Porque quem está te capacitando para uma vida a dois, não é aquilo que você tem aprendido, mas é aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Em nome de Jesus, é o Espírito Santo na vida da sua família e da sua casa. Se o inimigo tem tentado contra a sua casa, sobre os seus filhos, e você se sente incapaz de poder cuidar e zelar pela tua casa, e você tem visto a sua casa desmoronar, e você tem pensado até mesmo em desistir, em nome de Jesus, chegou o momento de você deixar que Deus cuide, e que a força que sustenta a sua vida, sua casa e seus filhos, não é humana, mas é o Senhor no centro da vontade da sua família. Os seus filhos é do Senhor,
em nome de Jesus. E que vocês possam viver experiências que nunca viveram, que os seus filhos possam profetizar, que a manifestação do Espírito Santo possa ser na sua casa como nunca foi, que em cada momento você possa presenciar o milagre do Senhor na sua casa, e que isso possa se estender para o seu trabalho, e aonde você colocar a planta dos pés, as pessoas não vão reconhecer mais você pela força que você tem, mas eles vão reconhecer que existe algo diferente em você. Eles vão poder ver os milagres do Senhor acontecendo através de você. E que aonde você for, você possa levar a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa igreja, em nome de Jesus, ela possa viver experiências que nós nunca vivemos. Por mais que nós achamos que nós já vivemos grandes coisas, é apenas o começo daquilo que Deus tem para essa igreja. Nessa noite o Senhor está levantando aqui profetas, levitas, pessoas que se sentiam pequenas sentadas no banco, mas que a partir de agora o Senhor tem capacitado para fazer infinitamente mais, para viver em experiências aqui dentro, levando pessoas a conhecer o Senhor Jesus, simplesmente sendo um canal, abrindo a boca e vivendo uma vida de santidade. E tudo isso é só o começo, em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai capacitar gentes aqui para que nós possamos enviar para as nações. Pessoas vão sair daqui preparadas para poder viver em locais onde o Evangelho ainda não entrou. E o Senhor vai usar pessoas aqui, famílias, para que possa, em nome do Senhor Jesus, levar mudança, transformação e esse Deus maravilhoso do qual nós servimos para aqueles que ainda não conhecem. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor tem para a igreja, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite se realiza. Pai, que se esgote nessa noite a limitação humana daquilo que nós possamos fazer, mas que em tudo que nós formos fazer, nós possamos entender que é o Senhor através de nós. Pai, em nome de Jesus, que muitos testemunhos possam acontecer, muitas coisas possam acontecer, Senhor, e que possa ficar claro que não é o homem, mas é o Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós e dá um tempo novo para a tua igreja. É o que nós pedimos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. 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 Abraça essa pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção do Senhor sobre a vida dela. E que a graça do Senhor possa ser sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor.